Vamos virar aqui. Bom, boa noite. Deixa eu ver Isso. e vai lá na frente. Meu nome é Leonardo, sou professor. Tenho 28 anos, sou daltônico. Eu tentei tirar a carteira pela primeira vez por volta de 2000, 2001 e não consegui. Já fui barrado aí. Eu lembro que a época, eu ainda comentei, ele me fez um teste com 4 cores primeiro, a horizontal, né? E me perguntou as cores. Falei para ele que eu me enxergava. E ele disse, bom, o senhor é daltônico, pode dirigir, fez o teste de Shihara, aquele comigo, constatou realmente. Eu disse, mas olha, as cores que o senhor me mostrou são cores opacas, né? Estão num quadro, são círculos num quadro. E as cores da sinaleira são luzes, né? E eu me guio não tanto pela cor, mas pela tonalidade, claro, escuro. Verde e vermelho raramente confundo. Há casos em que faço a confusão, mas são raros. No caso da sinaleira, nunca fiz isso. Enfim, não obtive o meu direito de dirigir, recorri ao CETRAN, né, aqui no estado. E uma junta médica me avaliou, fizeram o teste da caixa, que ele também não deu certo, não me deram a carteira. Eu falei, então, mas e agora? O que eu faço? Se dirigir. O senhor pode recorrer à justiça, me disseram. Pronto. Pesquisei, para ser franco, o que eu mais achei foram casos negativos, sentenças negativas de pessoas que já tinham renovações, como o caso do senhor Oswaldo aqui, né, não conseguiu renovar a carteira. E a maioria dos casos foram esses. Não consegui achar um caso de uma pessoa como eu, que estava tentando obter a carteira, né, e que recorreu. E os casos das pessoas que tentaram renovar, na maioria foram negativos. A justiça não concedeu a eles o direito de voltar a dirigir. E isso me desestimulou bastante. Cheguei a procurar advogado, ele disse, olha, chance de 50%, assim assado, e no fim acabei não prosseguindo, não dei continuidade não entrei na justiça para tentar isso. Né? Então esse é o meu caso, era isso que eu tinha para falar. E agora, ouvindo essa palestra sou Luiz Silveira, ouvindo essa palestra eu já fiquei um pouco animado, né, sabendo que, quer dizer, tem gente que está lutando em relação a isso, a mudar esse quadro, né? E é isso. Até queria saber com o senhor se há casos de pessoas que estão tentando obter a carteira, que procuram a justiça e qual é o quadro? Eu desconheço algum que tenha procurado para obtenção da carteira que tenha tido sucesso. Para renovação, há muitos casos. Muitos casos, eu até gostaria, até pelo depoimento do Sr. Oswaldo, de comentar um pouco a respeito. Mas realmente, para obtenção, eu desconheço algum caso de sucesso. E como dito antes, 28 anos de daltonismo, já me adaptei muito bem à minha condição de vida, né? Sinceramente, não tem problema nenhum com sinaleira, com faixa de sinalização, se amarela, se branca, cores das placas. Mas enfim, né? Por enquanto somos dependentes do Estado. Fazer o que é? Discriminados, exatamente. E é isso. Obrigado. As considerações? Muitíssimo obrigado pelos depoimentos. Acho que vale muito mais talvez do que a minha própria fala, do que eu tentei colocar aqui antes. E digo até que talvez se tivesses, e esse é um dos problemas que eu identifico a respeito dessa situação, se tivesses tentado a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação com o código antigo, talvez tivesse tido sucesso. Isso para mim é um problema, eu não consigo entender como é que muita gente não vê isso como um problema sério em termos jurídicos. Quer dizer, nós estamos aqui com duas pessoas com problemas muitíssimo semelhantes e idades diferentes. E pelo menos de dados que eu tenho aqui só isso. Uma obteve habilitação, a outra não. Ainda assim, não conseguiu renová-la. Tudo bem, lá fora tem outros tantos que assim conseguem, porque ele não. Alguma coisa não está certa quanto a isso. Em termos de renovação alternativa, procura um bom médico para uma avaliação criteriosa do que como é que eu vou dizer, de qual a descromatopsia, de qual o grau de descromatopsia, do grau de adaptação, que isso também é medido,
a condição e da capacidade para a condução de veículo automotor, porque isso os médicos também podem atestar. Essa é a primeira coisa. Segunda, é possível buscar o judiciário? Sim. Durante o processo, realizam-se perícias, é buscado normalmente, e essa pelo menos é a intenção e a ideia, avaliar a condição daquele candidato, seja a obtenção, seja a renovação. Mas os casos de sucesso que se conhecem são de renovação. Eu já vi serem realizadas uma série de perícias a respeito, inclusive com o indivíduo na rua. Inclusive com o candidato não olhando tabelas pseudo-isocromáticas num papel ou cores opacas numa parede, mas dirigindo o veículo. Então, põe o avaliador ao lado, põe um médico oftalmologista e, vamos ver se o indivíduo consegue distinguir as cores ou não. Põe ele na rua, ele olha com o semáforo e vamos ver se ele distingue as cores ali ou não. Exato, não, e a padronização, isso é extremamente importante o que o senhor colocou, porque ilustra muito a questão da padronização, quando o senhor falou o amarelo não importa tanto porque o amarelo é só uma cor de passagem. É transitório, exatamente. E aí se vê, bom, quem olhasse, a pena eu trouxe a imagem até para projetar, que não tem projetor, mas a maioria... Não, imagina. Só que, para mostrar para vocês, a maioria de vocês devem conhecer essa tabela pseudo-isocromática, em que aparecem tonalidades muitíssimo parecidas, feitas para confundir. Convenhamos, todos nós, quando olham, eu tive dificuldade para ler aquilo, eu não sou descromata. Eu tive dificuldade para dizer qual era o número que estava escrito ali. Essa não é a ideia. No trânsito as coisas aparecem separadas, em sinais luminosos, isolados. E a gente não tem uma situação, por exemplo, em que amarelo e verde fiquem acesos ao mesmo tempo. Não tem? A única situação, em termos de normalização, e que é a permitida, é o amarelo aceso junto com o verde enquanto em transição. Isso vocês também já devem ter percebido. O verde fica aceso, o amarelo acende sem apagar o verde, transiciona, e aí o vermelho acende sem o verde. Com essa padronização, fica fácil. Todos nós estamos acostumados a ver isso. Isso. E é uma questão de adaptação. Eu até queria aproveitar, professor, esse material, depois que o senhor disponibilizar, a gente vai também, eu convidei já o professor para publicar um artigo sobre o assunto, e a gente procura ter um contato com o Fundo de População das Nações Unidas, que eles trabalham com a questão de gênero, acessibilidade, diversidade, e a gente vai encaminhar tanto o material da palestra quanto o jornal, para que eles também promovam um debate e levem adiante esse nosso tema de hoje aqui, porque é extremamente importante, né? 8%, se 8% tem... população masculina. E 14%, até tem um artigo do jornal sobre a questão dos deficientes, a questão de acessibilidade da convenção, que foi feito pelo professor César Baldi, que está na página 8, depois quem tiver interesse de ver. Ele fala que 14,8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, que é portador de necessidade especial. Então, como é que a gente vai ignorar esse percentual da população, né? De ter condições de participar, de se sentir parte do contexto, né? A gente vai excluir, isso não... seria irracional, até por tanto que se fala, né, no Estado de Direito, né, e de se lutar por isso, e a gente também vai fazer o possível, né, dentro do que a gente pode, e já com o senhor a gente já está possibilitando levar esse debate e vamos difundir isso para um instrumento de comunicação que também não tem limites de acesso. Então vocês próprios vão ser os propagadores, né, os difusores do que a gente conversou hoje aqui. O contato eu acho mais fácil por e-mail, pode ser e-mail institucional LFC Silveira, de Luiz Fernando Castilho Silveira, @ux.br, Universidade de Caxias do Sul.br. Só mandar um e-mail essas questões de referência legislativa, referência em termos de jurisprudência, as pesquisas que eu mencionei a respeito da condução de veículos por descromados e assim por diante, o que me pedirem por e-mail eu vou ter o maior prazer em auxiliar e mandar.